Eu quero louvar a Deus pela vida do André. Deus te abençoe em nome de Jesus. Diogo, esses novos jovens que o Senhor tem nos enviado. E já tem alguns dias que o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso, e eu queria compartilhar com vocês. Parte é uma mensagem, parte é um testemunho, né, daquilo que o Senhor realmente tem feito. O presbítero Watts falava que hoje vai ser um pregamunho, meio uma palavra misturada com testemunho, amém? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo em João 17. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Temos várias famílias que estão viajando, o que é uma bênção. Temos, eu acho que 3 famílias que estão viajando. E é bênção porque ficamos felizes em saber que eles estão em comunhão também. E louvamos a Deus por isso. João 17, no verso 23. Tem alguém aí comigo? Amém. Vamos ler também o 22. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na verdade, a parte principal que eu quero pegar aqui é a parte A do versículo de número 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Fala para a pessoa que está do seu lado: aperfeiçoados. Amém. Pode falar para mim, Simvaldo. Aperfeiçoados. Querido, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito delicado e muito forte ao mesmo tempo. Eu quero falar sobre palavra grande essa aqui. Escrevi certo? Vamos lá. Perfeição. Eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre endurecimento versus o aperfeiçoamento. A palavra do Senhor nos diz aqui em João 17, 23, que Jesus está falando com o Pai. Se você voltar um pouquinho nesse mesmo capítulo, você vai ver no versículo 4 que Jesus está falando com Deus assim: olha, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a mesma glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então é Jesus falando assim: Pai, agora eu já cumpri todas as coisas, eu quero que você me glorifique novamente com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E aí, ele vai falar algo interessante, e esse capítulo de João é um capítulo que eu realmente admiro, porque às vezes quando você lê a primeira vez, ele até nos confunde, porque Jesus está falando o seguinte: olha, Pai, eu quero que da mesma forma que você está em mim, eu esteja neles, e eles estejam em nós. É como se fosse um dentro do outro, todo mundo junto, entende? Mas existe uma finalidade para isso, e a finalidade é para que sejamos aperfeiçoados em unidade. E dentro disso aqui, o Senhor falou muito comigo, né? Principalmente assim, em particular, sobre essa questão, porque na realidade, querido, a obra principal, como o pastor tem pregado e tem nos ensinado, somos nós. Nós somos a obra principal. E às vezes eu fico admirado da paciência de Deus, porque Deus ele é paciente. Deus é misericordioso. Aliás, foram as misericórdias do Senhor que se renovaram hoje, é a razão de que nós estamos aqui. E eu não sei se eu teria tanta paciência como Deus tem paciência comigo. Compreende isso?
Se eu fosse Deus e tivesse que ter paciência com o Douglas, do jeito que Deus tem paciência com o Douglas, eu acho que eu não teria tanta paciência desta maneira. E o Senhor, de um tempo para cá, Ele tem trabalhado muito na minha vida, Ele tem falado muito comigo particularmente. E uma das coisas interessantes que eu tenho aprendido é que Deus, dentro da sua paciência, Jean, Ele toma o tempo necessário para formar alguém. Ele toma o tempo que for preciso para formar alguém. Então, às vezes, nós somos impacientes com tantas coisas, mas Deus, Ele tem essa paciência de trabalhar em você, Janaína. Ele tem essa paciência de trabalhar em você, Diogo. E tudo que Deus está realizando nas nossas vidas, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, na verdade, é através do Espírito Santo. O que Deus está fazendo, Ele está realizando a obra de regeneração em nós. Alguns de nós já estamos 40% regenerados. Alguns já estão 50% regenerados. Alguns já estão nos 80%, 90%. E eu creio que já tem alguns que já chegaram a um estado talvez aí de 95% para cima % de aperfeiçoamento. Mas a razão é que Deus continua esse processo de aperfeiçoamento, porque quando nós achamos que já estamos perfeitos, Deus ainda está nos aperfeiçoando, Ele ainda está nos moldando. Então, querido, quando nós observamos a forma de Deus trabalhar, nós aprendemos que Deus, Ele trabalha de uma forma voluntária. Deus não trabalha forçado, Deus trabalha com voluntariedade. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e para destruir, mas Jesus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora, quando o diabo chega para matar, roubar e destruir, ele chega picando o pé em tudo, irmão, ele chega quebrando tudo, ele não é educado, ele é astuto, ele chega arrombando a porta, ele chega quebrando, ele chega falando. Quantos de vocês já ouviram a voz do diabo? Quantos de vocês já ouviram a voz do inimigo no seu ouvido? Deixa eu te fazer uma pergunta, por acaso ele falou, licença, deixa eu falar alguma coisa que eu tenho para falar no seu ouvido? Ele não faz isso, porque ele veio matar, roubar e destruir. E uma das coisas que eu gostaria de alertar você nessa noite é que realmente o diabo veio para matar e para roubar e para destruir. E ele não está brincando no propósito dele. Nós às vezes brincamos nos nossos propósitos, mas o diabo não. Ele realmente ele é ligeiro naquilo que ele faz, ele é eficaz naquilo que ele faz, porque às vezes ele consegue até ter sucesso. Agora, Deus não. Deus, ele é educado. Jesus, ele é manso, ele é educado, ele é paciente, ele te pergunta, você quer? Às vezes eu acho assim, e eu estou falando assim dentro de um pensamento meu, né, não de uma forma teológica, às vezes eu acho um absurdo a gente ter que parar para pensar se eu vou aceitar Jesus. Às vezes eu acho meio assim, gente, é quase que uma coisa que não faz muito sentido, porque na realidade é Jesus que precisa me aceitar, entendeu? Mas Ele nos dá a oportunidade de aceitar Ele, de confessar com a nossa boca para que sejamos salvos, como dizem Romanos. Então, o Senhor, Ele trabalha de forma voluntária. Repita após mim, voluntariedade. Deus trabalha desse jeito. E às vezes eu fico pensando, Senhor, mas o Senhor tem todo o poder, o Senhor podia forçar essa pessoa rapidinho, né, fazer alguma coisa ali, ela está pronta ali em 2 dias. E aí Deus deixa lá, André, Abraão esperando uma promessa 20 e tantos anos, né? Deus deixa acontecer aquilo tudo. Eu falo, Senhor, por que o Senhor não entrou no meio ali e falou, Sara, onde é que você está com a cabeça de dar o seu marido para empregada? Mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha de uma forma suave, Deus trabalha de uma forma tranquila, de uma forma calma. E eu perguntei ao Senhor, por que eu sou tão desesperado e o Senhor é tão calmo? E na realidade eu entendi isso, porque o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, que na realidade Deus tem todo o controle. E uma pessoa que tem todo o controle, ela não precisa estar apressada para nada. Ela não precisa estar correndo para nada, ela não precisa estar desesperada para nada. Por quê? Porque Ele tem todo o controle. Quem está comigo, diga amém. Agora veja bem que interessante, Deus deixou o povo de Israel rico quando eles saíram do Egito. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, eu não vou ler, mas vou colocar a referência para você, caso você queira anotar. Está em Êxodo 25, 22. Desculpa, Êxodo 25, 2, tá, querido?
Em Êxodo 25, 2, Deus está falando para Moisés: olha, eu estou com um plano aqui, eu quero construir um tabernáculo, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero que minha presença se manifeste no meio de vocês. Agora, irmão, para pensar comigo isso aqui. Deus, quando o povo sai do Egito, você lembra quando, logo após a última praga ali, que eles começam, o faraó dá ordem para eles saírem do Egito, e os egípcios entregavam para eles o quê? Quem lembra dessa passagem? Ouro, prata, riquezas, tudo aqui. Então, Deus fez com que eles saíssem do Egito ricos, André, e abençoados. Agora, quando está lá no deserto, Deus já fez aquele monte de milagre, e aí Deus decide fazer um tabernáculo. Aí Deus fala assim: olha, Moisés, pede para esse povo, mas só para aquele que o coração se mover voluntariamente, para trazer ofertas, para que eu possa construir o tabernáculo. E eu achei aquilo fenomenal, sabe por quê? Porque Deus já tinha dado a riqueza, e Deus poderia já falar assim: olha, pega aí da parte daquilo que eu dei para vocês, e faz isso. Porque eu só dei aquilo para vocês, que eu já tinha o objetivo lá na frente de construir esse tabernáculo. Mas Deus não fez isso, Simvaldo. Deus falou o seguinte: olha, eu quero que vocês tragam ofertas de todo homem cujo coração se mover para isso. E eu achei aquilo muito lindo, porque Deus, antes de pedir, Ele deu. Aqui já dá outra pregação, eu vou parar por aqui. Antes de Deus pedir, Ele deu. Se você olhar, analisar a sua vida, antes de Deus te pedir, tudo que Deus te pede, tudo que Ele te pede, antes dele pedir, Ele te concedeu. Então Deus está pedindo: olha, se você tiver o coração voluntário para isso, você deve trazer essa oferta. E isso aconteceu, e eles construíram o tabernáculo. Agora, quando nós chegamos em Deuteronômio 6:5, se você puder abrir, por favor. Esse é o primeiro mandamento, todos vocês conhecem, amém? Mas quem não conhece hoje vai conhecer também. Okay. Aqui o Senhor está falando. Tem alguém que está aí? Aleluia, Jesus. Isso, é só o primeiro mandamento, se não tiver. Pode ler o 5. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Até aí. A minha tradução é Está tranquilo. Algumas traduções vão falar: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Alguém tem essa tradução aí? É essa a tradução? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um pulinho lá em Jeremias 29, 13. Vocês podem passar o microfone entre vocês. Tem alguém aí? Se tiver, pode ler. Jeremias 29, 13. Só aperta ele para cima assim. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você for analisar isso aqui, o Senhor está falando: olha, traga a oferta de todo homem cujo o coração se mover para isso. Quando chega em Deuteronômio, o Senhor vai falar assim: olha, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, e etc. E em Jeremias, ele vai falar assim: olha, você vai me encontrar, mas você só vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. E aí, dentro disso aqui, dessa introdução, o Senhor começou a ministrar na minha vida essa questão, porque nós precisamos observar a importância que tem o coração para o Senhor, não para nós. Você entende isso que eu quero dizer? Às vezes nós observamos a importância do coração para nós, do nosso ponto de vista,
Mas eu preciso começar a observar a importância do coração do ponto de vista de Deus. Deus importa com o coração. Deus está buscando, na realidade, que dentro do que eu estava falando para vocês, Deus ele gasta o tempo que for necessário para formar um coração do jeito que Ele quer formar. Então, na realidade, o Senhor ele tem essa preocupação com o nosso coração, e nós precisamos observar isso, porque a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4, 23, provavelmente você já sabe esse verso de cor. Quatro, 6. Ops, não, 23, desculpa. E a Bíblia vai dizer assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E essa é uma palavra conhecida de todos nós. Mas por que eu estou trazendo essa mensagem, essa palavra essa noite? Porque o Senhor começou a falar muito comigo sobre isso. Porque, na realidade, quando a Bíblia está dizendo sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, ela está nos mostrando a importância que o nosso coração tem para Deus. A forma com que Deus olha o nosso coração. Veja que Samuel, quando ele foi ungir a Davi, os irmãos de Davi estavam na frente. E os irmãos de Davi, eles eram mais fortes. Os irmãos de Davi já atuavam no exército de Saul. Os irmãos de Davi, eles tinham mais uma imponência. Os irmãos de Davi, talvez eles iriam parecer melhor como rei. No entanto, o próprio profeta se enganou. O próprio profeta, quando viu o primeiro irmão de Davi, já falou assim, olha, está aí o homem que o Senhor escolheu. E Deus precisou frear Samuel e falar, olha Samuel, na realidade você está olhando a aparência. Mas eu sou um Deus que não estou preocupado com a aparência. Eu sou um Deus que estou preocupado com o que está se passando dentro do coração. E aí quando você conecta essa palavra em Provérbios que fala, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, é porque Deus quando olhar para você, Priscila, Ele não vai olhar para a sua aparência. Quando Deus olhar para você, Ele não vai olhar para a sua estatura. Quando Deus olhar para você, Ele não vai olhar para a sua eloquência, Ele não vai olhar para a sua agilidade, para a sua inteligência. Quando Deus olhar para você, Ele vai olhar dentro do seu coração. E o que importa é aquilo que Ele vai ver aí dentro. E eu comecei, porque pregador tem isso, pregador tem essa viagem. Às vezes a gente faz umas viagens assim que eu acho fenomenal. Se Hollywood escrevesse filmes e fizesse só filmes da Bíblia, seria maravilhoso, porque a Bíblia ela é muito interessante. Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a analisar isso um pouco mais profundo, porque Deus, Wallace, quando Ele olha para você, olha a estatura desse homem, gente. Eu fico com um Davizinho aqui perto, aqui pequititinho, porque o homem é um gigante. Mas Deus está olhando o coração. E aí eu comecei a me perguntar na viagem que eu fiz, nessa mensagem aí, que o Espírito Santo de Deus foi me levando, na realidade que o Senhor começou a me ensinar a analisar o meu próprio coração. E isso é muito difícil, porque quando você analisa o seu coração, você começa a encontrar algumas coisas que você não se agrada. Eu acho que eu tenho que agradecer muito o pastor Daniel, né? O pastor Daniel é uma benção, mas uma das orações mais terríveis, entre aspas, que ele nos ensinou a fazer, e eu fiz essa oração, é você chegar no seu quarto e falar, Senhor, quem é o Douglas Amorim? Quem é esse camarada? Porque na realidade, você já sabe quem você é. Quem está comigo, diga amém. Mas quando você faz essa oração, o Espírito Santo de Deus vai começar a falar com você como que Ele te vê. Nós já sabemos quem nós somos. Eu sou o Douglas Amorim, casado com a Priscila, pai da Melissa, da Isabela, moro lá em Berlim. Eu já sei tudo isso aí. Mas a razão da importância dessa oração é porque aí o Espírito Santo vai começar a falar como que Ele está te vendo. Ele vai começar a falar assim, olha, eu estou vendo uma pessoa arrogante, Douglas. Eu estou vendo uma pessoa prepotente. O Espírito Santo vai começar, e aí, quando você conecta isso em Provérbios 4, que vai falar assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, você guarda o seu coração. Quando o Espírito Santo começa a te mostrar o seu coração, você percebe que o seu coração, na realidade, não estava tão bem guardado como você achava que ele estava.
E aí entra um grande conflito, porque hoje eu estou falando para você sobre endurecimento versus aperfeiçoamento, porque Deus, a todo tempo, Ele está nos aperfeiçoando. E quando o Senhor começou a mostrar o meu coração, eu comecei a ver que eu era uma pessoa dura demais. O Senhor começou a mostrar coisas em mim, querido, que eu não vou contar tudo para você, porque senão você vai ficar escandalizado. O Senhor começou a mostrar na realidade quem sou eu. E eu entendo porque o Senhor fez isso, porque o Senhor estava provocando uma identidade cristã dentro de mim. Porque, querido, falar que eu sou cristão é uma coisa, ser cristão é outra. Falar que eu sirvo a Jesus é uma coisa, falar que eu amo ao Senhor de todo o meu coração é uma coisa. Agora, ter o meu coração circuncidado por Ele, cortado por Ele, ter o meu coração trabalhado por Ele, moldado da forma que Ele quer, é uma outra coisa totalmente diferente. E o que o Senhor está preocupado, eu comecei a observar, se você abrir a sua Bíblia naquele lugar onde fala, onde você acha as palavras, né, que vai mostrar todos os versículos na Bíblia com aquela palavra, você vai ficar impressionado quantas vezes fala de coração na Bíblia. E o Senhor está falando, guarda o seu coração, protege o seu coração, olha o seu coração, não desvia o seu coração. Não, e aí você começa a observar que para Deus, isso existe uma importância muito grande, muito maior do que nós realmente damos. Então o Espírito Santo começou a falar comigo, André, e uma das coisas muito interessantes é porque até hoje o Senhor está realizando a obra regeneradora em mim. Eu não estou perfeito ainda, como diz o apóstolo Paulo, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e eu prossigo para a que estão diante de mim. Mas irmão, deixa eu te falar algo. O que mais me surpreendeu foi o quanto eu era duro. Irmão, você não está entendendo o que eu estou te falando. Nesse trabalho de aperfeiçoamento, quando você ora e pede ao Senhor para revelar quem é você, Ele vai te mostrar quem é você de verdade. E na realidade não é porque o Espírito Santo Ele quer te julgar ou te apontar o dedo, mas é porque Ele precisa te aperfeiçoar a imagem de Cristo. Sabe aquela palavra que fala assim, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa palavra tem que ser uma realidade na sua vida. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas como Cristo vive em você e tem arrogância aí dentro? Como Cristo vive em você e tem endurecimento? E aí o Espírito Santo começou a ministrar a seguinte coisa aqui, olha, o que na realidade atrapalha o aperfeiçoamento é justamente o meu próprio endurecimento. Irmão, isso aqui é muito interessante, porque Deus tentou corrigir Caim. Deus falou para ele, Caim ficou irado, ficou chateado, André, porque a oferta do irmão dele, Abel, foi aceita e a dele não foi aceita. Se você for estudar um pouquinho mais dentro da teologia, você vai entender ali que realmente ele não procedeu da forma correta. Mas aí Deus fala para ele, olha, não é certo que se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Você pode ler lá, está em Gênesis 4:6. Tem alguém? Gênesis 4:6. Se tiver alguém, pode ler, por favor. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Lê mais uma vez. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Pode continuar. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até aí, tá bom. Então você vai observar aqui, querido, que o Senhor ele está corrigindo Caim e está falando para ele, olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Deus não desfez de Caim. O problema é o versículo anterior que a irmã leu, que fala assim, e lhe caiu o semblante.
É lógico que aqui está falando sobre a fisionomia dele, que ele ficou com o semblante caído, mas na realidade, se você for um pouco mais profundo nisso, você vai entender que houve um endurecimento no coração de Caim, em relação àquela situação. E Deus fala para ele, olha, você vai ser aceito se você proceder bem, porém, o endurecimento não permitiu que ele fosse aperfeiçoado. Ele ficou tão endurecido com aquela situação, tão endurecido, que o próximo passo de Caim vai ser eliminar o irmão dele. Então isso é muito sério, porque Deus está tentando trabalhar em nós. Se você puder ir comigo até Mateus 13:15. Os discípulos vão perguntar para Jesus por que Jesus fala em parábolas, e Jesus vai nos dar uma indicação interessante sobre o povo para quem ele pregava. Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Então Jesus aí, os discípulos estão perguntando para Jesus assim, mestre, por que você sempre está falando em parábolas? E aí Jesus vai dar essa explicação. E na minha Bíblia vai falar até que se cumpre neles a profecia de Isaías. Ok, deixa eu ler para vocês mais uma vez aqui. Eu vou ler do 13 para frente. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Irmão, para você pensar nisso aqui. Jesus está falando o seguinte, eu estou pregando por parábolas, porque nesse povo que eu estou pregando aqui, está se cumprindo a profecia de Isaías. E que profecia é essa? Porque o povo tinha o coração endurecido. Então, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso, sobre, Douglas, olha, na realidade, eu preciso ter uma diferença no meu coração, eu preciso mudar essa perspectiva. E o meu coração, quanto mais duro ele está, menos o Espírito Santo consegue trabalhar nele. E assim, essa é uma mensagem que realmente o Senhor falou muito comigo, porque o Senhor começou a me mostrar as durezas do meu coração, os locais endurecidos. E tem pessoas aqui, querido, que eu vou ser honesto, eu entendo o endurecimento. Deus às vezes nos permite passar umas coisas para você compreender, porque eu entendo às vezes as pessoas endurecidas, porque eu comecei a perguntar, Senhor, por que o meu coração está endurecido? Por que eu sou bruto desse jeito? Por que eu sou stuff guy desse jeito? Por que há esse endurecimento em mim? E o Espírito Santo, ele não nos deixa sem resposta. Então ele começou a mostrar a vida, ele começou a mostrar os traumas, ele começou a mostrar os abandonos. O Senhor começou a mostrar como se fosse um flashback. Não tem quanto faça um flashback na sua vida e você começa a recordar todos aqueles momentos que foram te moldando, foram te moldando. E aí você não percebeu. Mas hoje você está com 36 anos de idade, 40, a idade que você tiver hoje, e você se tornou essa pessoa que você é hoje. Porque a vida veio te moldando. Nem sempre foi o Espírito Santo que moldou você, querido. Eu estou sendo honesto. O Senhor falou, Douglas, teve uma época da sua vida que não foi eu que estava moldando aquilo lá, não. Você estava tomando seus próprios caminhos, suas próprias decisões. Nem sempre foi o Espírito Santo. O problema é que essas decisões trouxeram mágoas, trouxeram decepções em várias áreas da sua vida. E a vida, presta atenção nessa expressão que eu vou dizer, para eu poder tentar englobar tudo que eu quero dizer. A vida foi te endurecendo. A vida. Na realidade, o endurecimento se tornou um sistema de defesa para você.
mas você não percebeu. E se eu chorar hoje nessa mensagem, vocês aguentam a mão, porque o Senhor falou muito comigo. Você não percebeu, sabe por quê? Porque a vida foi te dando uma pancada aqui, e você, para sobressair aquela pancada, você se endureceu naquela área, e falou, nessa área eu não sofro mais. Aí, com pouco, passou mais um tempo, você tomou mais uma pancada de outro lado, você se endureceu naquela outra área, e você falou, desse mal aqui eu não sofro mais. Você não percebeu, mas você colocou, basicamente, o seu coração dentro de uma cadeia em volta dele, e essa cadeia chama-se um sistema de defesa que você fez para você não sofrer, digamos assim. Só que hoje o Senhor me trouxe aqui hoje para falar com você que esse sistema de defesa que você criou, esse sistema de defesa que está dentro de você, chamado endurecimento, ele atrapalha o aperfeiçoamento que o Senhor quer trazer para a sua vida. E ele precisa cair por terra. Sabe por quê, querido? Às vezes o pastor prega uma mensagem, ela faz efeito em você 2 dias, do terceiro para lá já não acontece mais nada, tem um endurecimento aí. Sabe por quê que às vezes você lê a palavra do Senhor, o Espírito Santo ministra em você quando você está lendo? Presta atenção nisso aqui, o Espírito Santo ministra em você quando você está lendo, mas passa 3 dias, ela já não é mais praticada na sua vida, você se esqueceu daquilo que você leu, você se esqueceu daquilo que o Espírito Santo ministrou, porque tem um endurecimento ali. E deixa eu te dizer algo, querido. Esse endurecimento, eu estou falando de coisa dura, irmão. Eu estou falando de diamante aqui, de diamante, que é a pedra mais dura, vamos colocar. Eu estou falando de barreira, eu estou falando de um sistema de defesa que você criou, ele é quase intransponível. Ele é quase impenetrável. E isso é o endurecimento. E o Espírito Santo falou, Douglas, você é um homem que a vida te endureceu. A vida secular, a vida ministerial, a vida empresarial, os relacionamentos que você viveu, te deixou duro. O problema é que Deus busca essa voluntariedade no nosso coração. Deus busca um coração contrito, um coração quebrantado. O que Deus está buscando é um coração compungido. Só que quando ele olhava para mim, André, ele viu o coração endurecido. Quando ele olhava para mim, ele via as durezas do meu coração. E aí está o irmão Douglas falando, Senhor, me usa. E faz isso, realiza isso na minha vida, e eu quero que o Senhor me leve para o sobrenatural, e eu quero, se for possível, eu quero até andar sobre as águas, foi só Pedro, por que o Senhor não pode realizar isso também? Eu quero viver os milagres do Senhor, eu quero viver, mas aí o Senhor está, você acha que Deus não quer fazer, querido? Deus quer fazer, até o dia que o Senhor falou assim, olha aí dentro aí, até o dia que o Senhor falou, Douglas, Deus vai realizar todas essas coisas por causa do propósito do chamado dele na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes. Mas o que eu estou tentando te dizer é que algumas coisas que ainda não foram realizadas e que algumas coisas que ainda não foram liberadas sobre nós é por causa simplesmente da nossa dureza. Nós somos duros, irmãos. Duros. Só que é uma dureza que ela é sutil. Ela tem uma certa sutileza, e por isso que ela permanece dentro de nós, por causa da sutileza dela. Não, isso aqui eu não faço, isso aqui mais é para eu poder não me chatear mais, eu perdoo, mas não preciso nem conviver, porque assim eu não me chateio mais. É o seu endurecimento. Então o Senhor começou a falar comigo, e eu quero adiantar a minha palavra, dizendo para você que o Senhor está buscando, na realidade, um coração em que Ele possa trabalhar. O endurecimento ele é causado por traumas, ele é causado pela própria vida, pela incredulidade, falta de fé, medo, e aí vai mais um monte de coisa que pode causar esse endurecimento. O problema é que o Senhor está falando em Provérbios 4, 23, assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Então veja bem, tudo que nós ministramos sobre vida, sai do seu coração. Do seu coração sai algumas traduções falam caminhos. Eu acho essa tradução muito, muito bacana, porque ela fala, sai os caminhos
para a vida. Ou seja, tudo a respeito de vida em você vai sair de dentro do seu coração. E aí, querida, é uma coisa muito interessante isso aqui, porque abra comigo em Salmo 51. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, está escrito em Atos 12, 22. Mas Davi, ele passou uma situação muito difícil na vida dele, devido à iniquidade e pecado. E hoje eu não quero falar muito sobre iniquidade e pecado, eu quero mais focar na questão do coração mesmo. Mas você vai observar, no versículo 7 do Salmo 51, diz assim, olha, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que o coração que o Senhor está buscando, ele é um coração quebrantado. Davi cometeu um pecado horrível. E não só os pecados de Davi, mas existia iniquidade. E uma das coisas que eu estava estudando essa semana, que o endurecimento, ele chega a ser quase uma iniquidade dentro de nós. Porque ele é tão comum e você convive tanto com ele, que ele passa a ser uma iniquidade, porque ele está sempre bloqueando o Espírito Santo, ele está sempre bloqueando o Espírito Santo, ele está sempre fazendo isso. E Davi está falando, Senhor, purifica o meu coração, me purifica com hisopo, eu preciso ser limpo. Davi, que está, todos aqui conhecem que esse salmo foi escrito por Davi, logo após o momento que ele pecou, ele vai pedir perdão a Deus. O que Davi fez foi terrível, mas ele fala, Senhor, eu estou aqui me humilhando diante de Ti, eu preciso que o Senhor purifique o meu coração. E aqui está a questão do que eu estou dizendo hoje para vocês do coração, é porque, por um tempo, querido, eu pensei que eu poderia fazer isso com o meu coração. E o Senhor me mostrou que eu não tinha como eu fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, para ver se só eu que tenho esse problema. Já teve alguma vez que você quer muito fazer uma coisa, você quer muito fazer, você busca fazer aquilo com todas as suas forças, você não faz? Mas aquilo que você não quer fazer, você não quer fazer, você sai daqui do culto do domingo e fala assim, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, o pastor pregou o Cristo, ele é o Cristo, e você sai daqui, mas aí quando você percebe aquilo que você não queria fazer, você está fazendo? Então, na realidade, nós precisamos da ajuda do Senhor para essa mudança. Nós precisamos de fazer como Davi fez e falou, olha, Senhor, purifica-me com hisopo. Eu preciso ficar limpo, eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso ser alvo como a neve. Ele vai falar, Senhor, eu quero que o Senhor cria em mim. Eu mudei a minha oração. Porque antes eu falava, Senhor, transforma o meu coração. Antes a minha oração era, Senhor, muda o coração, limpa ele. Eu fazia a oração desse jeito aqui, igual Davi está falando. Mas o dia que eu li esse versículo número 10, querido, isso aqui mudou a minha vida. Porque no versículo número 10 está falando assim, olha, cria em mim. Faz em mim, Senhor, um coração puro. E aí muda toda a oração que você está fazendo. Porque você estava pedindo para Deus limpar o seu coração. O que está aí. Você estava pedindo para Deus mover nesse coração aí. Só que aí dentro aí tem tanto endurecimento, às vezes tem tanto endurecimento, Deus não consegue trazer o aperfeiçoamento. Você sabe que não existe nada difícil para Deus, né? E a Bíblia fala, não tem nada demasiadamente difícil para Deus, mas tem uma coisa só que é difícil para Deus. É quebrantar o coração de uma pessoa. Porque Deus respeita você. Você sabia disso? Deus respeita você. O Senhor fala assim lá em
em Deuteronômio, se eu não estiver errado, ele fala assim, olha, hoje eu estou colocando diante de você vida e morte. Isso, ele fala, eu estou tomando todo mundo e eu estou... Deixa eu abrir isso aqui, porque isso aqui é interessante demais. 30:19, se eu não estiver errado. É 28? Eu acho que é 30:19, foi o que eu notei aqui, na verdade. Olha isso aqui, querido, que fantástico isso aqui. Isso aqui é Deus, é uma coisa que... 30:19, está falando assim, olha, os céus e a terra tomo hoje. Olha o que Deus está falando, eu estou tomando os céus e a terra hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Agora, olha a sequência. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então Deus, Ele fala, olha, eu quero fazer uma obra em você, mas eu deixo você escolher. Ele não vai forçar essa mudança no seu coração, mas Ele está apto a fazer essa mudança. E aí eu orava falando, Senhor, limpa o meu coração, faz isso, faz aquilo. Aí eu comecei agora a fazer uma oração diferente. O que é que eu estou orando? Senhor, cria em mim um coração. Cria em mim. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer algo. A chance de ficar resquícios, é essa a palavra? Resquícios. Obrigado, André. Tem um professor que é benção demais. Tem muitos anos, viu, querido, que eu não faço nenhuma redação em português, então. Mas veja bem para você ver que às vezes nós oramos para o Senhor transformar algumas coisas, quando na verdade o Senhor quer criar algo novo. O Senhor quer fazer uma pessoa nova, o Senhor quer mudar isso aí. O Senhor quer entrar e Ele quer realmente trazer algo novo. E eu passei a orar ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor crie em mim um coração puro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Alguns de nós, na caminhada da vida, nós somos tão endurecidos. E você já viveu umas coisas tão ruins, que se eu for parar para analisar, e você junto comigo, é melhor Deus criar algo novo aí. É melhor Deus fazer algo novo aí. É melhor o Senhor tirar isso aí que já se tornou um coração de pedra e Ele colocar um coração de carne aí dentro. A palavra do Senhor diz abre comigo aí, eu já vou caminhando para encerrar. Ezequiel 36, do verso 26 e 27. E eu estou cortando o caminho aqui, querido, porque eu não quero ficar falando sobre os tipos de endurecimento. Cada um sabe, você sabe o que tem dentro de você, e eu também sei. Tem alguém aí? Ezequiel 36. Tem alguém aí? Se não tiver, eu posso ler. Pode ler. 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Até aí. Eu vou terminar minha mensagem aqui, que eu não vou ser demorado. Irmãos, presta atenção nisso aqui que acabou de ser lido. O Senhor está falando que Ele vai nos dar um coração novo. Dar-vos-ei coração novo. Ele está falando sobre a restauração de Israel. E eu estou usando esse texto agora de forma devocional. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vou colocar aí um coração de carne. Agora presta atenção, o que Ele vai fazer com esse coração novo que Ele colocou aí dentro, com esse espírito novo? Ele vai fazer assim, no versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito. Agora, não para por aí. E farei que andeis nos meus estatutos. Irmão, esse texto aqui
tira toda a dificuldade de servir a Deus. Porque às vezes você está fazendo, você quer fazer, como diz o pastor, você entra no fazer, né? E você está fazendo, seu negócio é fazer. Só que aqui está falando que ele vai dar um coração novo, mas ele vai pôr dentro de você o Espírito, o meu Espírito, e vai fazer com que você ande nos estatutos do Senhor. O que eu estou falando para você é que já não fica tão difícil mais andar nos estatutos do Senhor. Não fica tão difícil mais servir ao Senhor, porque Ele mudou o coração. E na mudança do coração, Ele colocou um Espírito novo. E além do Espírito novo, Ele colocou o Espírito dele, a saber, o Espírito Santo, para fazer com que você ande nos caminhos dele. Então, na realidade, o que dificulta a nossa caminhada com Cristo, o que dificulta servir a Deus, nada mais é, e essa é uma conclusão de anos, né? Na verdade eu cheguei a essa conclusão e tem muitos anos, querido, mas nada mais é que esse endurecimento. O Espírito Santo falou: Douglas, na realidade, se você tirar o endurecimento, eu posso fazer o que eu quiser com você. Só que existe áreas duras na nossa vida, existe realmente, sabe, a gente endurece por tanta coisa, querido, mas assim, eu quero que você reflita com você mesmo, porque eu não quero que ficar mencionando um monte de coisa. Mas o Senhor falou para mim, assim, na realidade, que algumas coisas que não acontecem diante de nós é por causa do endurecimento. Deus te deu um casamento. O seu casamento está sempre passando situação complicada. Você já checou o endurecimento? Irmão, deixa eu falar uma coisa, que tem homem que é muito duro. Eu sou um deles, eu fui um desses homens. A Priscila agora eu estou orando para ela desendurecer um pouquinho, né? Brincadeira aqui. Mas a Priscila, ela era tão amorosa quando eu casei, ela era tão amorosa, e eu com a minha dureza, eu acabei deixando ela mais firme. Minha filha, não, você é muito mole, sabe? Por causa da minha dureza. Então, querido, na realidade, o Senhor começou a falar comigo: Deus, na realidade, os problemas que acontecem nos relacionamentos, tanto na igreja, quanto relacionamento matrimonial, tudo se dá por causa do endurecimento. Irmão, deixa eu falar que isso é uma coisa que tem mulher dura aí fora, viu, irmão? Mas dentro da igreja também tem, irmão. Mas eu estou falando sério, eu conheço irmãos que eles passam apertado, irmão. Eles passam o vale, não é nem o vale de Jaboque, porque o vale de Jaboque você encontra com o anjo, você luta com ele, mas tem irmão aí, irmão, que passa vale, porque existe uma dureza lá dentro. O problema, querido, é que essa dureza nos impede de provar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu estou aqui, eu estou tentando parar aqui, mas deixa eu falar para você, que imagina que Deus, quando Ele uniu você e sua esposa, Ele programou um casamento excepcional, feliz, algo maravilhoso. Mas a vida foi endurecendo um dos cônjuges, ou talvez os dois ao mesmo tempo. E chegou um momento que esse endurecimento já não tinha mais como ser aperfeiçoado. E aí chega um momento, querido, que quando você vai observar, a pessoa está sofrendo por causa de um endurecimento dentro dela. Tem uma frase que eu falava para minha esposa quando a gente casou de início, né? Hoje eu não falo mais, mas eu falava com ela: isso aí é tão pouco para a gente poder discutir sobre isso. Que se você for analisar, tem coisa que é tão pequenininha que não vale nem a pena você gastar tempo com aquilo. Porque é muito pequeno, só que como você é duro. Deixa eu falar do Douglas aqui. Eu quero discutir o negócio. Eu quero resolver aquele negócio ali, porque se você não resolver, se não for desse jeito, entendeu? Aí o Espírito Santo fala: não, fica de boa, keep quiet, entendeu? É muito pequeno isso aí, não vai discutir com vocês. Não, mas eu tenho que falar para ela que eu mando nesse negócio aqui, ué. Quem é o homem dessa casa aqui? Entendeu? Não, mas quando meu marido chegar, eu vou contar para ele uma prosa, eu vou falar com ele, eu vou falar, ele não pode fazer isso. Ele não me atendeu, eu liguei 3 vezes, ele não atendeu. É lógico que eu estou dando exemplos básicos, querido, mas o que eu estou falando para você é que Deus, Ele tem uma vida maravilhosa, espiritual para você alcançar. A do casamento, eu passei de liso e foi benção, entendeu? Não que o Espírito Santo de Deus corrigiu, glória a Deus. Mas você sabe aonde que o Espírito Santo de Deus me apertou? No ministério. Que Ele aperta a gente no casamento, Ele aperta a gente no outro lugar, e vai apertando a gente.
Mas o que eu estou falando para você é que tem coisas no ministério com Deus que você não vai viver se o endurecimento permanecer dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus está te moldando, Ele está tentando te conduzir a algum lugar, Ele está tentando te levar no lugar que Ele quer que você esteja ministerialmente. Mas se o coração não quebrantar e você permanecer duro, Ele não tem como realizar a obra, porque Ele respeita a sua decisão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem filho que é muito mal educado com a mãe e com o pai, filho duro, trata o pai e a mãe de qualquer maneira. A Bíblia fala: honrai o seu pai e sua mãe. Hoje eu estava conversando com o meu irmão sobre isso, e ele falou assim: mas quanto tempo você não fala com a minha? Você tem tantos dias. Aí eu falei: o pessoal liga, fica cobrando a gente. Eu falei: não, Breno, nós estamos errados. Ele: mas como assim? Eu falei: nós estamos errados. Como é que você passa um mês sem falar com sua mãe? Você não percebeu, mas você veio para a América, a distância causou um endurecimento em você. Você já não faz questão de falar com seus familiares. Você passa um mês. É só eu aqui, Gê? Ou tem alguém que passa um mês sem ligar para o Brasil para conversar com seus familiares? Sua mãe. Não é só eu, não. Agora, você consegue identificar essa dureza aí dentro? Você consegue identificar isso aí? Que isso foi algo que foi endurecendo? Você deixou de conviver, mas sua mãe deixou de ser importante para você? Seu pai deixou de ser importante para você? A gente está falando do Brasil, vizinhos que a gente não visita, pessoas. Então, querido, olha, uma das coisas que o Senhor falou muito comigo também é sobre essa terra. Aqui é um lugar, querido, que nós temos tudo. Tudo. Você vê no seu carro para a igreja. Você vê no ar-condicionado que ainda está fresquinho lá fora, daqui uns dias é horrível. Você tem comida à vontade, você abre a geladeira, iogurte, peixe, é carne, é tudo que você quiser, tá, aquela fartura, aquela coisa abençoada. Só que você não percebe que você já acostumou tanto com isso aí, que você não está nem aí para o irmão da missão que está lá na África, para o outro irmão que está precisando. Agora, para precisar, a bonança gerou uma dureza dentro de mim. Como que eu entendo uma coisa dessa? A bonança gerou uma dureza dentro de mim de não me preocupar com o meu próximo, porque, aliás, eu estou bem, Jéssica. Você entende isso aqui? Eu estou bem, Sivaldo. O meu business está bem. Esse dia eu estava passando na Rota 20 ali, eu abençoei o business da Sivaldo. Eu olhei lá para o prédio que ela falou assim: Senhor, eu abençoei o business da Sivaldo. Sabe o que é isso, irmão? Sabe qual é o nome dessa dureza específica? Egoísmo. Selfish. Eu não consigo compreender a dor do meu irmão, eu não consigo ver o que... Você está entendendo o que eu estou falando? E o Senhor falou: Douglas, hoje, especificamente, o Senhor trouxe esse dia, querido, para poder quebrar o endurecimento. Você vai ser mais feliz. Sabe por que você não está conseguindo desfrutar da felicidade que Deus tem disponível para você 100%? Por causa do endurecimento do seu coração. Eu podia citar um monte de coisa que eu vou falar só de um: medo. Você sofreu no outro relacionamento, decepcionou com alguém, aí chega um rapaz bacana. O rapaz é de Deus. Ele deixa você até ver o celular dele. Entendeu? Já que eu falei do celular, o marido, né? Ele já está tão quebrantado que vai deixar até a esposa ver o celular, e o esposo ver o celular da esposa. Vigia no negócio do cartão, né, irmão? Não vou entrar para o cartão de crédito, não. Mas a moça se decepcionou tanto, Sivalda, ficou tão machucada, que agora ela está com medo de relacionar. Mas Deus ainda tem as promessas, Deus tem um casamento, Deus tem uma vida para você, só que você endureceu nessa área. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe uma pessoa que tinha dificuldade para transmitir, eu não sei se transmitir seria a palavra correta, mas transmitir amor para alguém? Demonstrar, expressar. Esses irmãos aqui são tudo chique, viu? Tá vendo? Só lançar assim. Essa pessoa sou eu, querido. E o dia que o meu irmão chegou do Brasil, tinha 20 anos que eu não via meu irmão. 19 anos, vai fazer 20 esse ano que eu estou aqui. E eu abracei ele. Mas na hora que eu abracei ele, vem aqui, André, rapidinho. Quase 20 anos sem ver meu irmão. Meu único irmão de sangue que eu tenho, mesmo pai e minha mamãe. Me abraça aqui. Assim ele ficou.
Aí eu juntei ele, entendeu? Porque a gente está tão endurecido que você não consegue receber um abraço do seu irmão. Você entende o que eu estou dizendo para você? Você não consegue, a pessoa está aqui, gente, olha, o Senhor falou para mim, olha, aqui, o Senhor falou, Douglas, você só vai conseguir desfrutar daquilo que eu tenho para você, se o coração for mudado. O coração, eu não estou olhando a sua aparência, isso é Deus falando comigo, querido. Isso é testemunho pessoal meu. Eu não estou nem aí para a sua eloquência em falar. Eu não estou nem aí se você sabe ler a Bíblia e montar um bom esboço. Eu não estou nem aí se você tem um cargo na igreja. Eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando o seu coração. E olha, querido, eu vou te ser sincero. E eu estou aqui quase fazendo um confessionário hoje, mas eu fiquei impressionado quão endurecido eu era. Eu fiquei escandalizado comigo mesmo, querido, nesse ponto aí. Eu falei, não, Senhor, eu não sou assim, não, eu não. Só que com o Espírito Santo não tem como você rebater, entendeu? Porque a minha mulher me avisava direto. Ela falava assim, Douglas, você é muito bruto, não pode falar assim, você fala muito direto, você tipo assim, vai direto, você é mineiro, entendeu? Entendeu? Aí eu falava com elas, não, isso é meu jeito de ser para mim, mas sabe o que é, querido? Na realidade, aonde eu cresci, da forma que eu fui criado, lá para nós isso é normal. Aí por isso que vem aqueles ipatinguenses, valadarenses, e os homens é tudo bruto, é tudo, sabe? Quase que rosna dentro de casa. E aí Deus precisa colocar umas criancinhas, umas menininhas, te dar filho, aí você começa a aprender, nossa, né, eu chego em casa, a menina sai correndo para me abraçar, aí eu tive que aprender, porque eu ficava todo quadrado, como é que eu tenho que abraçar, entendeu? Porque ela é uma menina. E eu não quero que o fato de que eu fui criado sem pai, não tive amor de pai, venha afetar a minha filha hoje, pelo fato de eu não saber dar amor. Está entendendo? Aí o Senhor faz isso com a gente. Então hoje, querido, eu quero encerrar minha mensagem por causa do horário, eu quero falar com vocês que realmente o Senhor quer trabalhar em nós nessa área. E não é discutir, porque não se discute com endurecimento, não é brigar, porque também não se briga com ele, não vai adiantar nada, mas é orar ao Senhor, para que o Senhor crie em mim, Senhor, um coração novo. Arranca esse coração de pedra. Irmão, tem hora que a gente é duro e nem percebe. Tem hora que a gente é e não percebe, e você precisa perceber, porque você vai ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, e você vai ter uma vida mais light, simplesmente porque você permitiu o Senhor. Deixa eu falar um pouquinho só do ministério e eu termino aqui. Tudo que Deus for realizar na sua vida ministerialmente, e eu estou falando agora a nível de igreja, a nível de ministério, tudo que Deus for fazer, vai depender do aperfeiçoamento. O Espírito Santo está todos os dias nos aperfeiçoando, todos os dias, every single day, da hora que você acorda até a hora que você vai deitar. A pergunta que eu quero encerrar minha mensagem hoje é: você vai deixar o seu endurecimento impedir o aperfeiçoamento do Senhor na sua vida? Ou você prefere trocar esse coração? Coloque-se de pé, vamos estar orando aqui na frente. Pode chegar mais pertinho aqui todo mundo. Irmãos, eu decidi para mim que eu quero um coração do Senhor realmente novo, um coração quebrantado, um coração maleável. Essa é a melhor palavra. Pode vir para cá mais perto aqui, irmãos, vamos ficar mais pertinho todo mundo. Um coração que quando o Senhor toca, Ele escuta, Ele para, Ele dá um tempo, Ele vê o que o Senhor está querendo. E eu fiz essa oração, quero te convidar a fazer nessa noite também.
Nesse dia eu me arrependi, falei assim, eu me arrependo diante do Senhor por todo endurecimento. E eu não percebi que a vida me endureceu ao longo desses 30 e tantos anos de idade. Eu não tinha percebido que eu era assim, né? E às vezes quem está de fora percebe melhor que a gente. Mas quando o Senhor mostra para você, é porque Ele está realmente interessado em transformar você. Eu vou pedir a Priscila para orar. Enquanto ela ora, eu vou passar ungindo a sua mão, e aí você coloca a sua mão no seu coração. E hoje a nossa ministração, ela é específica, ela é direta. Nós vamos ministrar apenas no seu coração. O Senhor precisa desendurecer, o Senhor precisa quebrar tudo que tiver duro, tudo que for barreira, tudo que você criou, tudo que foi resistência. E eu estou ministrando essa mensagem porque o Espírito Santo de Deus falou comigo, é muita resistência, eu estou tentando trabalhar, mas existe uma resistência. E ela precisa ser quebrada em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Nos arrependendo, Senhor, por todo endurecimento do nosso coração, Senhor. Seja qual a raiz desse endurecimento, seja família, seja criação, seja, Senhor, dores da vida, decepções, frustrações, medos, Senhor. Seja qual for a raiz do endurecimento do nosso coração, nós queremos reconhecer diante do Senhor, Pai. E nos arrependermos diante do Senhor nesta noite, Senhor. Porque sabemos que um coração endurecido, o Teu Espírito Santo não pode fazer a Tua vontade, Pai. Não tem como se tornar um coração segundo o Seu coração, Pai, se estivermos endurecidos, Senhor. Mas nós estamos nos arrependendo nessa noite, Senhor. E o Senhor pode ir mostrando através do Teu Espírito Santo a cada um de nós, Senhor, a raiz do nosso endurecimento, Senhor. Para que o Senhor possa, Senhor, nos mostrar, Senhor, em como, Senhor, arrancar essa raiz que é na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que, Senhor, a palavra de Deus é a água que santifica, é a água que limpa, Senhor, e é a água que amolece os nossos corações, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós nos arrependemos hoje, pedimos perdão diante do Senhor, Pai, e pedimos, Senhor, agora, vem, Senhor, e nos ajuda nesse processo, Senhor, de aperfeiçoar o nosso coração, Senhor, a mudar o nosso coração, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, Pai. Sozinhos nós não podemos, Senhor. É somente através do Teu Espírito Santo. Então eu venho orar, Senhor, que o Teu Espírito Santo nessa noite comece, Senhor, a nos mostrar, para que nós venhamos identificar, Senhor, a qual área estamos endurecidos diante do Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, Senhor, através da leitura da Tua palavra, que ela é água, Senhor, e ela vai amolecer, Senhor, toda a parte endurecida em nós, Senhor, seja amolecida através do poder da Tua palavra, Senhor, através do jejum e através da oração, que o Senhor venha começando a arrancar, Senhor, o coração endurecido e a trocar para um coração de carne, Senhor, na Tua presença. É como se fosse uma barreira, Senhor, que precisa ser, Senhor, trazida abaixo, Senhor, que o Senhor venha nos dar estratégias, Pai, cada um na sua profundidade, Senhor, uns estão mais enraizados que outros, Pai, mas tudo é endurecimento diante de Ti. E uma igreja que tem coração endurecido não tem, Senhor, a plenitude da presença do Senhor, Pai. Então nós nos arrependemos como igreja também, Senhor. Nos arrependemos em todas as vezes que colocamos as nossas mãos na obra com o nosso coração endurecido, Senhor. Onde o Teu Espírito Santo não tinha como falar, porque nós estávamos tão endurecidos para ouvir, Senhor. Nós nos arrependemos e pedimos perdão como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, neste momento. Porque sabemos que o endurecimento meu, Senhor, afeta o meu irmão, Pai. E o endurecimento do meu irmão afeta o outro irmão, Senhor. Então nós nos arrependemos nesta noite. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue o Teu trabalhar nas nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, e no nosso quarto de oração, na nossa busca, no Senhor, particular, o Senhor comece a mostrar, Senhor, a tudo aquilo que precisa vir por terra, Senhor. Assim como o Senhor colocou por terra as muralhas de Jericó, Senhor, Tu podes pôr por terra qualquer
qualquer endurecimento, seja de anos que esteja na família. O Senhor pode pôr por terra qualquer muro, seja a altura e largura que esteja. Senhor, então nos dá estratégia, Senhor. Senhor, o Senhor deu uma estratégia para Josué. O Senhor deu dias, Senhor. O Senhor deu a maneira que era para ser feita. Começa a entregar agora. Os anjos do Senhor estão aqui, aleluias. E vai começar a entregar as estratégias, aleluias. Porque o Senhor quer uma igreja que esteja aperfeiçoada, com o seu coração aperfeiçoado em Ti. Então, Senhor, começa a entregar as estratégias, Senhor, de como vamos vencer esse endurecimento. Porque endurecimento não se discute, endurecimento não exige, mas não tem nada que o Teu Espírito Santo não possa fazer nas nossas vidas, quando há um reconhecimento nosso, Senhor, e um arrependimento. Então nós nos arrependemos hoje e nós renunciamos diante do Senhor com a nossa boca, agora, como testemunha na corte celestial. Nós renunciamos todo endurecimento do nosso coração, todo endurecimento, nós renunciamos agora e declaramos em alta voz, para que seja como testemunha diante do Teu trono justo, Senhor, para que o Senhor envie os Teus anjos e possa dar um decreto nos céus. Envia lá os anjos, porque há um povo que está se arrependendo, há um povo que não quer mais o endurecimento, e assim o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que é uma caminhada, Pai. Nós sabemos que é um processo, Senhor. Mas não nos deixa desistir no processo. Fortalece as nossas mãos nesta noite. Fortalece as nossas mãos nesta noite. Fortalece as nossas mãos para a boa obra que o Senhor está fazendo, Pai. Fortalece as nossas mãos nessa noite. Nos dá um coração, Senhor, disposto a ouvir as instruções do Teu Espírito Santo. Se for para pedir perdão, que venhamos pedir perdão. Se for, Senhor, preciso nos humilharmos, que venhamos nos humilhar, Senhor. O que for necessário, nos capacita, Espírito Santo, para sermos aquela igreja, Senhor, que quando dobrar os seus joelhos, Pai, o Senhor vai ouvir dos céus, Pai, como um cheiro suave, Senhor, diante de Ti, porque está com um coração contrito, um coração que busca a Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós Te louvamos por essa noite, Senhor. Pai, nós já nos arrependemos, ó Pai, pela dureza, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós desfazemos agora, Pai, de todo o mal, Senhor. Meu Deus, eu dou uma ordem agora, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito, todo stronghold, todo espírito, toda fortaleza de Satanás, tudo aquilo que o inimigo trouxe na minha vida. Jesus, desde o dia do meu nascimento, Senhor, tudo aquilo que a vida provocou de endurecimento em mim agora, Senhor, nós desfazemos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Todo endurecimento agora, Senhor, da mesma forma que o Teu Espírito ministrou ao meu coração, Pai. Eu dou uma ordem agora, Pai, toda fortaleza do endurecimento no coração cai por terra hoje em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cria em nós, ó Pai, um coração novo, Senhor. Cria em nós, ó Pai, um coração limpo, um coração puro, meu Deus. Um coração disposto a Te ouvir, ó Pai. Um coração, ó Pai, disposto a Te obedecer. Um coração, Senhor, disposto, papai querido, a ouvir os Teus conselhos e a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, cria em nós um coração novo hoje, papai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo aquilo que veio, Senhor, de ferida, Senhor, tudo aquilo que magoou, tudo aquilo que feriu, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que causou trauma agora, Senhor, e por causa do trauma, Senhor, veio o endurecimento. Nós desfazemos agora, papai querido, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Coloque sua mão assim em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja de Cristo e o povo de Deus diz amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.